Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Tequara Cast. Hoje nós vamos encerrar esse período tão bom. Foram alguns episódios dessa primeira temporada, mas foram episódios muito bons, onde nós falamos sobre comunicação estratégica, falamos sobre propósitos, e hoje, para encerrar o ano e encerrar essa nossa primeira temporada, nós vamos falar sobre gestão de equipes e liderança. E nada melhor do que trazer uma pessoa que é expert no assunto. Hoje eu tenho a honra de trazer o meu grande amigo Jaime Menezes para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Jaime, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cristiano. Quero primeiramente dizer que eu estou muito grato e feliz de estar aqui, viu? Parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa do programa. Com muita humildade eu espero transparecer aí um pouco sobre esse assunto. Esse assunto ele não é um ingrediente já formado, né? Todos os dias a gente está aprendendo. E é isso, estou muito grato, muito feliz pelo convite, viu? Legal. O Jaime desenvolve um trabalho sensacional, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo equipes de alta performance e com certeza vai contribuir muito para esse nosso bate-papo aqui. E antes de nós começarmos a trocar alguma ideia, eu queria dizer para você que ainda não segue o nosso canal, que ainda não está inscrito no nosso canal, segue o nosso canal, começa a pegar os insights, pegar as dicas que já foram compartilhadas aqui, porque se você tem um pequeno negócio, eu tenho certeza de que tudo que nós já falamos aqui vai agregar muito no seu negócio. E hoje, mais do que nunca, sobre gestão de equipes e liderança. E Jaime, para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente sabe que gerir pessoas não é uma tarefa muito fácil. Com certeza. E, na sua visão, qual é o maior desafio que hoje a gente pode encontrar em gerir equipe, em fazer uma boa gestão de pessoas? A gente até trocou uma ideia, eu acho que tem alguns dias atrás, né? E há semanas atrás eu postei uma frase sobre liderança que diz o seguinte: liderar é reverberar propósito, facilitar pessoas, dar direcionamento e servir. E aí a gente tem, por exemplo, como propósito, tem a ver com desígnio, tanto o desígnio, o propósito da empresa, como de nós em servir dentro da organização. Facilitar pessoas é treinar, inspirar, motivar, ajudar cada um a ser rápido em responder sobre seus pontos fortes e fracos, dar direcionamento, servir tem a ver com humildade, tem a ver com respeito e com valores. Perfeito. E isso casa muito do que nós falamos no nosso primeiro episódio, que foi justamente sobre propósito. E quando a gente fala de propósito, claro que quando a gente fala aí de propósito linkado a uma empresa, a gente sabe muito bem de todas as partes importantes, né, dentro desse propósito. Mas você falou uma coisa que eu acho muito interessante, e nós, enquanto administradores, falamos muito sobre, que é a análise SWOT. Que é a gente conhecer os nossos pontos fortes, o que a gente pode melhorar. E uma das coisas que eu tenho observado bastante, Jaime, nesses anos de caminhada, trabalhando com gestão de pessoas também, é justamente sobre os conflitos, que acontecem muitos dentro das nossas operações. E é claro que isso daí é inevitável. Acontecem em todos os momentos, né? E quando a gente fala de esses conflitos internos, quais as estratégias que você acha que são as mais importantes e como que a gente consegue identificar esses conflitos? A gente com o tempo de experiência com gestão de pessoas, a gente passa por algumas situações que a gente precisa ser mediador de conflitos, né? E pensamentos diferentes, cabeças diferentes, valores diferentes, enfim. Eu sempre falo que a comunicação ela tem dois pontos, que é a comunicação tópica, que é aquilo que realmente eu quero te falar, e existe a comunicação relacional. Existem duas escutas, no caso, né? Duas falas, e uma fala e uma escuta. Então, eu sempre falo para os meus colaboradores, quando eu estiver falando algo,
e eu falar que é tópico, é aquilo que eu quero. Não vai criar uma fantasia, criar um monstro de relacionar isso a outras coisas. Porque às vezes você fala assim, olha, eu quero que você pegue esse objeto, saia do ponto A e vá para o ponto B. E na cabeça dele ele pode entender outra coisa. Não, o chefe está fazendo isso porque está chateado comigo, correlacionar com outras coisas. E aí, referente a conflitos, às vezes um colaborador com o outro, ele tem esse conflito porque às vezes ele entende no relacional, ele entende que o colega quer falar uma terceira coisa que não existe na comunicação. E eu coloquei aqui, ó, comunicação imparcialidade, né, que é atender todos os lados de forma igual. O gestor ele precisa ter essa capacidade, né, de não pegar um lado, ser parcial. E o principal para resolver conflitos é gerar a equipe com senso de autorresponsabilidade, sabe? Se eu tenho erro, eu não preciso justificar que esse erro é por conta de fulano ou ciclano. É o meu erro, é a minha falha, eu preciso melhorar, eu preciso entender que eu preciso melhorar. São alguns pontos, quando eu estava analisando a pergunta, eu cheguei a essa conclusão, que conflitos tem a ver com esses pontos que eu falei para você. Excelente. E os pontos que a gente vem percebendo aqui são pontos que a gente tratou nos últimos 2 episódios, que é justamente sobre propósito, sobre comunicação, e até mesmo quando a gente vai fazer uma comunicação entre as nossas equipes, a gente precisa entender que nós também precisamos ser estratégicos nisso. Sim. E até a comunicação entre os colaboradores, ela precisa ter um fim estratégico. Eu sempre brinco, e quem já me conhece sabe muito bem que eu sempre falo que a gente precisa ser extremamente intencional. O que é essa intencionalidade no momento de uma comunicação com a equipe? É justamente perceber o que é importante, como você falou, aquela orientação correta para que a gente realmente consiga obter o resultado esperado. E quando nós estamos trabalhando com gestão de equipes, nós somos cobrados por resultados. Não é isso? Toda hora, todos os dias, né? Eu acrescento mais, né? Intenso e intencionalidade, né? Exatamente. Eu falo para os meus colaboradores nas reuniões, sejam intensos e intencionais. E quando a gente fala de reflexo de liderança, a equipe realmente reflete o seu líder? O que você acha? Reflete. Eu concordo muito com isso. A gente trocou também uma ideia sobre isso alguns dias atrás, né? Eu dei enfatizei uma questão de um líder religioso muito conhecido, não só nacionalmente, mas internacionalmente, que os liderados dele seguem tanto reflete tanto a liderança sobre os liderados, que até o formato de comunicar, gesticular com a mão é parecido. Você pega, 100 líderes desse grande, 100 liderados desse grande líder, e você percebe que no modo de falar, no modo de gesticular, entendeu? Então a liderança, ela reflete, o liderado é reflexo do líder, isso sem dúvida. Isso é fantástico. A gente, não falando de religião, não falando de Sim. assuntos religiosos, mas a gente tem o maior exemplo de liderança que foi Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo utilizou 12 pessoas para fazer aquele trabalho que precisava ser feito. Exatamente. E o exemplo dele fez com que pessoas continuassem a missão dele. E até hoje a Bíblia chegar nas nossas mãos, a Bíblia ainda é um dos maiores livros vendidos, e com certeza a liderança de Jesus tem um impacto Sim. muito grande nesses números. Não é? E você tem algum exemplo, alguma história que você queria compartilhar sobre esse ponto da sua liderança, de algum reflexo que a sua liderança pode impactar ou que impactou algum dos seus liderados? Eu tenho uma negativa, né? Que quando eu fui analisar por que alguns colaboradores estavam agindo de uma forma que eu não estava agradando, que não estava compatível com a organização e nem com aquilo que eu estava buscando, eu fui ver que era um reflexo meu de comportamentos, né? Então hoje o líder ele precisa buscar ser exemplo, né?
ainda mais dentro de uma organização. Esses são valores que precisam estar nele, né? Não vai forjar esses valores. Mas o cuidado ele tem que ser grande referente a isso, porque você está sendo observado em tudo, né? E você pode acertar em 99 vezes, e na que você errou vai chamar muita atenção, vai ecoar de uma forma muito forte. Eu acho que é mais a questão negativa mesmo, né, que eu tive. Eu faço um trabalho também externo muito forte, de prospecção de clientes, de visitas, e eu vejo alguns colaboradores falando um pouco igual o que eu falo, né? A forma de abordar, de chegar, e isso é muito bom. Esse é o exemplo de que o liderado vai refletir o que o líder entendeu? Perfeito. E é claro que esse perfil de liderança, a gente sempre fala com relação a dom, né? Porque vendas é dom. E na realidade não é bem assim. Né? Ninguém nasce com o dom de ser um bom vendedor. Vendedor é treinamento. Exatamente. E aí a gente passa a próxima pergunta, que seria justamente sobre treinamento. A gente trabalhou junto, na época, com o treinamento. Sim. E a gente sabe da importância do treinamento. Mas como que hoje o Jaime, ele pensa e ele organiza esse processo de treinamento da sua equipe? Hoje o grupo que eu trabalho, ele tem... Você participou também por um tempo desse processo, né, de treinamento do grupo. E ele tem alguns trilhos. Então, a gente facilita muito a nossa vida como gestor, né? Mas eu falo para a minha equipe algo que treinar é fundamental. Eu sempre cito um case do Cristiano Ronaldo, né? Jogador de futebol, que ele entendeu muito bem a importância de treinar. Ele era aquele cara que chegava 2 horas antes do treino, saía 2 horas depois. Se tinha que chutar para treinar um chute a gol 100 vezes, ele triplicava a quantidade de chutes, entendeu? E é isso. Vendas, se tornar um vendedor, qualquer um pode se tornar, né? Basta treinar, basta buscar as técnicas e ter força de vontade que o negócio vai fluir. Isso é fato. E quando eu falo de trilho, a gente tem um acompanhamento de trilho de vendas, trilho de treinamentos muito intenso hoje, dentro do grupo da corporação que eu trabalho. E a forma de mensurar e de medir, a gente tem as presenças, a lista de presença virtual, né? Todo mundo vai lá com o QR Code, faz a assinatura, isso é mensurado por semana, quinzenal, mensal. E a gente atrela, inclusive, uma nota de intranet. Eu atrelo atualmente uma nota de intranet, que a gente está falando de retorno financeiro para o consultor, para o colaborador, e mediante a participação efetiva dele nesses treinamentos. Legal. Ou seja, a gente percebe e a gente até consegue mensurar o quanto de resultado aquele colaborador ele pode ter. Com certeza. Porque treinamento impacta, como você falou, sim, no resultado financeiro daquele colaborador também. Sim. Né? Então, o grande X aqui é justamente o desenvolvimento de pessoas. Exatamente. E quando a gente pensa em desenvolver pessoas, a gente não está pensando apenas naqueles comportamentos, mas também nas suas habilidades. Que habilidades elas também precisam ser treinadas, elas precisam ser desenvolvidas. Não é? E você que está assistindo esse episódio, nós estamos no 3º episódio do TequaraCast. Se você ainda não assistiu os 2 episódios anteriores, volta um pouquinho aí, assiste, porque está sensacional. Hoje nós estamos falando com Jaime Menezes sobre gestão, sobre liderança de equipe. E com certeza, se você tem um pequeno negócio, esse papo é para você também. Vamos lá, Jaime, vamos continuar falando um pouquinho também sobre motivação e engajamento. Aí tem um grande lance, que é quando a gente fala de motivação, como é que a gente consegue manter uma equipe motivada, Jaime? É difícil, viu? Engajada, né? É difícil. Aquele líder que fala que é fácil... não está liderando. Não está liderando.
Eu falo que energia é tudo, né? O líder ele deve estar sempre energizado. Contei um exemplo de um vídeo curto que eu vi na internet de uma pessoa medindo com um medidor de tensão. Esqueci o nome da ferramenta, mas eu acho que é voltímetro. Uhum. E ele mediu a terra, ele calçado no solo, e que estava zerado, ficava zerado ali, né, a energia, e depois ele tocando com os pés no solo, e aí já gerava uma energia. Então tudo é energia. Se eu chegar na empresa sem essa energia, o colaborador ele vai sentir, o colaborador ele vai perceber. Problemas são inevitáveis, né? A gente não tem só a vida comercial, existe a vida pessoal, enfim. Mas eu ligo uma chave, eu falo para eles que eu ligo uma chave quando eu entro na empresa, e o meu foco é ali. Ali vem a bagagem para liderar, e é o que eu falo para eles, né? Que motivação, eu não consigo motivar, eu consigo inspirar. A motivação ela vai ser gerada dentro de cada um. E isso é um desafio porque tem gente com vários pensamentos dentro da tua equipe, alguns têm sonhos e projetos de chegar no topo, outros não têm essa projeção, essa pretensão, e é muito difícil engajar, né? Faz parte, não é de um momento para o outro, às vezes leva meses, anos para você trabalhar o colaborador e ele está na motivação certa, no engajamento certo. Como a gente conversou também dias atrás, aí eu tenho uma ferramenta que foi aplicada pela fábrica a qual a gente presta serviço, e sobre o grau de maturidade de cada colaborador. E, por exemplo, eu tenho uma equipe de 10 pessoas e eu tenho somente 2 colaboradores M4, que é o grau maior de maturidade, que é aquele que eu só tenho reuniões de alinhamento e delego a responsabilidade. Eu não tenho que estar ali treinando, já está no grau já só de... Ele já é automotivado, ele já é engajado, entendeu? Ele sabe da necessidade, num contexto geral, mas no resumo, né, financeira, do alvo deles. Enfim, é isso. Perfeito. E o Jaime comentando sobre motivação, todas as vezes que me perguntam sobre motivação, eu sempre falo o seguinte: motivação ela é composta por 2 palavras. O motivo que gera uma ação. Exatamente. E a motivação ela tem 2 partes, que é a intrínseca e aquela extrínseca. Ou seja, eu preciso ter um motivo para eu sair de casa todos os dias para tentar bater aquele resultado. Se eu não tiver um motivo, eu não vou ter uma ação. Sim. E óbvio, quando a gente está falando sobre a motivação ela é muito mais do que apenas eu bater metas. Está ligado também com um propósito, está ligado com o meu objetivo, com a minha missão de vida, além de ser algo que, como você falou, ela gera aquela energia. Então, a motivação ela precisa estar sendo renovada todos os dias, mas ela precisa ser de dentro para fora. Como você falou, a gente não consegue motivar o outro, a gente consegue inspirar, a gente consegue impactar positivamente aquela pessoa, e isso gera um motivo para ela gerar uma ação. Né? Nós estamos falando, nesse episódio, com o Jaime, que tem um recado importante para você que tem empresa. Está chegando o ano novo, Jaime. Exatamente. E as pessoas querem trocar de carro. Como é que pode fazer isso? Então, pessoal, hoje eu trabalho no grupo Revemar, estou no grupo Revemar. Faço parte, represento a bandeira da Volkswagen. E lá nós trabalhamos exclusivamente com o setor de vendas corporativas, que é a venda, a gente intermedia entre o teu CNPJ, seja ele MEI, seja ele um CNPJ já consolidado de muito tempo, enfim, ME, limitada. A gente representa, a gente intermedia, na verdade, entre o teu CNPJ e a fábrica. Então, locadoras, empresas de pequeno porte, MEI, PCDs, taxistas, nós temos um setor exclusivo lá dentro da loja para te atender, para te dar o suporte, para te dar a orientação e o principal, né? O melhor desconto
da cidade é conosco, com certeza. Olha aí. Já vou colocar o CNPJ da Atequara para jogo. Agora. E ano que vem, carro novo, né? Mas é importante você que tem uma empresa que quer fazer renovação da sua frota, carros com segurança, carros com qualidade. Você encontra, procura o Jaime aí nas redes sociais, que eu tenho a certeza de que ele vai ter um bom atendimento e preço de qualidade. Com certeza. Gestão de desempenho e feedback. Aí a gente entra em algo muito importante que toda a equipe precisa. As equipes hoje, quando não tem um bom feedback, quando não tem aquele feedback que realmente faz sentido, a gente acaba ficando perdido. E a grande pergunta é, como dar um bom feedback? E, obviamente, que como receber também um feedback. Exatamente. Assunto importantíssimo, viu? Eu procuro, Cristiano, me reunir 2 vezes por mês com os meus liderados, né? Uma no início do mês, que é para a gente sentar e apertar a mão e firmar um compromisso de meta, entender qual é a estratégia que o colaborador tem, né, para atingir, o que ele vai fazer, o que ele está pensando. E aí entra também a orientação, a minha orientação como gestor. O segundo ponto que eu sento e reúno com eles é depois do dia 15, dia 16, 17. Isso é muito corrido, é muito dinâmico a nossa vida comercial, né? Tem momentos que dá para a gente fazer, outros não, mas a gente trabalha nessa intenção, né? De ter essas duas vezes de sentar individualmente para conversar. E referente a feedback, como dar um feedback, né? É difícil. Tem várias técnicas aí na internet, em alguns livros. Eu trabalho da seguinte forma: eu procuro quebrar o gelo no momento que eu vou dar o feedback. Quebrar o gelo é tirar você da sua caixinha, né? Nesse momento eu vou falar provavelmente um feedback, se ele for negativo, que normalmente é um alinhamento, né, de postura ou de posicionamento do colaborador. Então eu tiro ele da caixinha. Quebrar o gelo é tirar ele da caixinha, falar de outro assunto. E aí, logo no segundo momento, enaltecer os pontos positivos desse colaborador e depois entrar com o assunto no qual você quer dar de feedback. E depois também firmar um compromisso, apertar a mão um do outro, dizer assim, topa, vamos mudar, vamos alinhar, vamos se posicionar de forma correta. E é dessa forma. Excelente. Nada mais é do que um feedback sanduíche. Exatamente. Basicamente, um feedback sanduíche. Bate e assopra de novo. Né? Exatamente, né? Essa é uma técnica muito utilizada e é até interessante a gente falar com relação à gestão de feedback, porque é justamente nesse momento, como você falou, que a gente começa a alinhar propósitos, a gente começa a alinhar expectativas, porque para quem trabalha na área comercial, sabe que o cumprimento de meta é uma das etapas do trabalho. Não é o fim e nem é o começo, mas é uma das etapas. E é justamente no momento ali do feedback, da construção desse feedback, que é importante. E um outro ponto bem interessante, que você até já pontuou, mas eu queria que a gente retomasse, que era justamente essa gestão de desempenho da equipe. Como é que a gente consegue medir ou mensurar esse desempenho? Será se realmente é só pelos números entregues ou de repente a gente consegue mensurar também pelas posturas, pelos comportamentos? O que você acha? Como é que a gente consegue mensurar isso daí também? Dentro daquela planilhazinha de grau de maturidade, a gente precisa entender que exigir, por exemplo, de uma pessoa que está num processo inicial ali de maturidade, a gente precisa ter a paciência de treinar, de conduzir ela para se tornar um colaborador de sucesso, de alta performance. E é isso, né? Tem o seu grau de dificuldade e eu tento, na minha gestão, todos os dias, a todo momento, estar atualizando as minhas ferramentas de acompanhamento, sabe? São muitos colaboradores, tem reuniões, tem atividades internas, externas, e é muito intenso. E acompanhar individual se faz muito necessário, né?
Eu não consigo pegar todo mundo, jogar numa caixinha e dizer, não, tá todo mundo igual, vou fazer uma gestão para todo mundo. Não, existe colaborador que eu preciso chamar ele, reservado, sentar, outro já tem maturidade para que eu chame uma atenção, às vezes no meio de outros, né? Enfim, são os desafios. Excelente. Esse é justamente o outro ponto que eu queria comentar contigo, que era justamente sobre essa relação emocional, digamos assim, entre o colaborador e o gestor. Como lidar com com esse ponto, que às vezes é bem delicado, a gente saber dividir o emocional do profissional, de fato, o pessoal do profissional. Como é que a gente consegue lidar com isso? Eu tive uma situação, a gente tem dentro do grupo um apoio do setor de psicologia, né? Que é muito importante. Quando a gente vê um colaborador que não está performando, a gente aciona o setor de psicologia e eles vão ali ter um bate-papo, buscar entender. Um momento de tentativa de resgate também, né? E eu estava com a minha mente assim para um sentido com o colaborador, e no momento depois que ele teve a conversa com a psicologia e a gente foi sentar no individual para conversar, eu fiquei sabendo que o colaborador teve um problema, perdeu uns animais de estimação, e aquilo ali me impactou na hora, né? Eu sou apaixonado por animais, e eu falei, cara, tem um motivo, né, cara, que afetou, que está afetando, que estava afetando, enfim. E aí eu coloquei aqui, ó, liderança ela deve ser humanizada, com cobranças, mas com empatia e certo nível de tolerância, né? Não dá para a gente ser intolerável, sem empatia. Estamos lidando com pessoas, né? Pessoas, elas vão errar, né? Não adianta, eu sempre falo para minha esposa, né? Não crie uma expectativa alta comigo, porque eu sou de carne e osso, e eu posso falhar e eu vou falhar, né? E eu também procuro não criar muitas expectativas. Lidar com pessoas é isso, né? Facilitar pessoas, ajudar nessa caminhada. Então, quando se fala de conexão, né, essa conexão entre líderes e colaboradores, é isso. A gente está um pouco também por dentro da vida do colaborador, né? Excelente. Esse é, de fato, um ponto bem interessante quando a gente fala de liderança humanizada, é de fato a gente entender, porque atrás daquela pessoa que bate meta o mês inteiro, todos os meses, existe uma pessoa que tem Sim. sentimento, que vai, em algum momento, realmente passar por um momento delicado, um momento emocional abalado. E a gente, como líder, enquanto liderança, a gente também precisa entender sobre esses pontos. Exatamente. E é muito relevante esse assunto, porque muito mais do que apenas entregar resultado, a gente precisa saber que resultados ele é construído por pessoas. E uma das coisas que eu sempre comento é que eu posso ter o melhor produto, mas se eu não tiver alguém para vender ou para comprar aquele produto, o produto ele vai ficar ali sozinho. Eu brinco e eu falo que aquela estratégia de dizer que o produto bom ele se vende sozinho nem sempre é real. Porque o produto, a Coca-Cola, por exemplo, é exemplo disso, né? A Coca-Cola não está fazendo nenhum merchan aqui com a gente, mas Sim. é um exemplo disso. Ela é um produto extremamente conhecido, mas que está ali o tempo todo se vendendo. E existem pessoas para comprar aquilo, né? E é bem legal esse tema. Quando você falou ali do ponto da psicologia, e também você falou sobre a questão da liderança, que ela não... Tecnicamente, ela não vai ser igual para todo mundo. Existem perfis comportamentais que a gente conhece muito bem quando nós trabalhamos com gestão de pessoas, que esses perfis comportamentais eles necessitam de lideranças mais individualizadas. Então, é claro que o líder, enquanto gestor daquelas pessoas ali, ele vai precisar conhecer e adaptar o seu estilo de liderança com relação àquilo. Não é assim? Isso. Eu coloquei, inclusive, Cristiano, aqui, que a liderança ela deve ser real, né? Porque às vezes eu já tive líderes que eram pessoas que eu achava que eles eram
super-heróis, que não tinham debilidades, imperfeições, e isso não existe. Isso não existe. Somos humanos e eu coloquei aqui, ó, não existe perfeição, é um processo. A perfeição ela é não é um estado perpétuo, né? Você atinge a perfeição e tenta permanecer nessa perfeição dentro de uma organização, por exemplo, entregar resultado, né? Estou entregando o resultado e se eu estou numa constância, vem vindo uma certa, entre aspas, perfeição ali. Só que existe um trabalho, não é algo fixo, é uma constância. Tem a ver com constância. E eu sempre falo, na verdade a gente conversou sobre isso também, né? Eu coloquei que, assim, que inclusive toda imperfeição, não existe imperfeição sem vulnerabilidade, né? E às vezes a gente às vezes tem líder em gestão que diz assim, cara, eu não vou mostrar que eu sou vulnerável, que eu como líder preciso ser perfeito. Eu acho que não, que cria empatia e conexão com as pessoas é a gente mostrar que nós também temos a parte vulnerável, né, como líder. E isso não quer dizer que nós somos fracos, entenda, né? Entenda. Se você for ver, por exemplo, eu estava analisando antes de ter esse momento, né? O ano de 2024 foi um ano maravilhoso, de entrega de resultado, de números, enfim. Eu não tenho nada a reclamar de 2024, pelo contrário, só gratidão. E é exatamente isso. Existiu, dentro dessa teórica perfeição de ter entregue resultado, a vulnerabilidade, os momentos difíceis, entendeu? O momento que o líder se sente triste, desmotivado. Nós vivemos isso também. Sim. E isso que cria conexão com os seus liderados, os seus colaboradores. Perfeito. E era justamente sobre esse ponto que eu estava lembrando agora, que a gente bateu um papo algumas semanas atrás. A gente estava falando justamente sobre essa questão da vulnerabilidade. Porque, às vezes, a gente precisa ser um pouco vulnerável. Às vezes, a gente não precisa ser aquele durão o tempo todo. Sim. Mas a gente também precisa ser um pouco mais maleável. E isso daí é um ponto bem interessante, bem relevante. Outro ponto bem legal que a gente poderia trazer aqui também é justamente sobre a tecnologia dentro do contexto de gestão de pessoas. E quando a gente fala nesse processo de tecnologia, quais as ferramentas você acredita que sejam bem relevantes, que sejam importantes para utilizarmos no dia a dia? Hoje, como ferramenta para gestão, eu fiz um curso recente de Power BI e, assim, ele ainda é um curso que você tem que demandar tempo para dominá-lo, né? Mas, assim, hoje eu não vivo sem a minha planilha de Excel, né? Ela é fundamental. O próprio WhatsApp, né? A informação corre, a gente, dentro do grupo Revemar, todos os colaboradores possuem seu corporativo. Então, assim, a informação tem que correr rápida. E eu acho que essas são as duas ferramentas, Cristiano, assim, as básicas, né, para gestão, para acompanhamento de equipe. Excelente. Né? E aí são duas ferramentas até fáceis de utilizar. Porque uma a gente fala ali de uma ferramenta tecnológica, como o WhatsApp, que hoje o WhatsApp você Sim. consegue fazer muitas atividades ali dentro, você consegue fazer uma reunião online, Exatamente. Utilizando o próprio WhatsApp, e também o BI, que hoje é uma das ferramentas muito utilizadas e com certeza fazem muito sentido hoje utilizarmos na gestão de pessoas também. Estamos chegando ao fim. Eu sei que dá aquela sensação assim de, poxa, o papo tá tão gostoso, a gente poderia ficar aqui muitos dias falando sobre gestão de pessoas. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse algumas palavras, ou quem sabe indicasse alguns livros para quem está assistindo a gente aí, para que quer conhecer mais sobre gestão de pessoas, quer entender sobre esse mundo de liderança. Então, pessoal, eu tenho alguns livros, né, que eu já li, outros eu estou ainda digerindo esses livros.
Existe um livro chamado O Coração do Negócio. Ele fala sobre propósito, fala sobre um CEO que ele pegou uma grande empresa chamada Best Buy, uma empresa americana, né? E ele trabalhou sobre propósito, fala desses pontos, inclusive de vulnerabilidade, de liderança, de gestão de equipe, de estar engajado com a equipe. Um outro livro interessantíssimo também para quem lidar com pessoas, é Especialista em Pessoas, tá? O autor é Thiago Brunet. E assim, foi um livro que me impactou muito, né? Somou muito na minha carreira de gestor. Tem um outro livro também que é Comece pelo Porquê, também fala de propósito. E tem mais um livro que é Essencialismo, se eu não estou equivocado, o nome é esse, né? Que no meio de todo esse turbilhão de coisas para fazer, você pegar uma coisa e colocar como foco, né? Buscar fazer o que é essencial, o que é o mais urgente. Enfim, gerir pessoas. E olha que eu sempre falo para quem está mais próximo de mim, né? Eu não era uma pessoa de muita afinidade com muitos relacionamentos, mas a atividade de gestor, de liderança, ela foi um dom para mim, foi um presente para mim, viu? E gerir pessoas é isso, gente, é coisa sensacional. Você que está formando a sua empresa, está iniciando a sua empresa, que está buscando contratar pessoas, tem muito material bom hoje, né? Livros, grandes palestrantes. E é isso, não desista. Pessoas é que movimentam as coisas, tá? Uma empresa sem pessoas não é nada. Pessoas é o que a gente tem de mais importante. Pessoas são mais importantes do que coisas. Excelente. Excelente. Essa é uma frase que vai ficar. Pessoas são mais importantes do que coisas. E assim a gente vai se aproximando ao fim. Mas antes da gente chegar realmente ao fim dessa edição, desse episódio, eu queria mais uma vez agradecer ao Jaime pela sua participação. Com certeza os insights, as dicas que aqui foram passadas vão fazer a diferença ainda em 2024 e 2025, com certeza. Se você que está assistindo, se você pegar todas as dicas, todos os insights que o Jaime apresentou aqui, com certeza você vai poder ter resultados muito, muito bons em 2025. Mas para a gente chegar ao fim, Jaime, eu queria que tu dissesse onde que está a loja, onde que a gente pode te encontrar. Vamos lá. A Revemar Volks hoje fica ali na Torquato Tapajós, sentido centro. É um complexo de concessionárias do grupo Revemar, tem Peugeot, Citroën, a Volks e seminovos. Ali ao lado do famoso clube municipal. Estamos lá com um setor exclusivo de vendas corporativas, mas também dentro da loja temos a venda para CPF, o padrão, né? Você que tem um CPF, está querendo trocar de carro, hoje nós temos uma avaliação, uma das melhores avaliações do mercado. Se você tem um carro para trocar, se está querendo adquirir outro carro ou outros carros, faça-nos uma visita. Todos os dias de 8 às 18 e aos sábados de 8 às 15. Excelente. E aproveitando para agradecer a oportunidade, Cristiano, viu? Desejo sucesso, empreender e trabalhar com informação, né? Ainda mais dentro da nossa cidade, tem os seus desafios. Eu desejo um 2025 de muita prosperidade. Você, sem dúvida, quando passou lá conosco na área de treinamento, somou muito, fez um trabalho excelente e eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite, viu? Show de bola. Assim a gente também fica muito honrado em ter você aqui conosco, compartilhando aí um pouquinho da sua experiência, compartilhando os seus insights, que eu tenho a certeza de que foram muito proveitosos, para a gente finalizar essa primeira temporada do TequaraCast, que com certeza é um projeto que vai dar muito certo. A gente tem pessoas muito boas ao nosso lado. E assim a gente encerra esse nosso terceiro episódio. Encerramos o ano
de 2024 por aqui. Com certeza foram momentos muito bons. E eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem participado dos nossos encontros por aqui. Toda sexta-feira a gente tem um episódio novo, saindo novinho em folha. Né? Então a gente quer agradecer, a gente deseja a você que está nos assistindo, a você que tem participado, a gente deseja um 2025 repleto de conquistas, muita prosperidade e que nós da Tequara possamos contribuir para você também. Se você tem uma empresa que precisa desenvolver os seus colaboradores na área de vendas, na área de atendimento, na área de marketing, pode falar com a gente, porque a gente vai ter um prazer enorme de atender a sua empresa também. Assim a gente chega ao fim de mais um episódio, desejando a todos feliz 2025 e a gente se encontra nos nossos próximos episódios que estão por vir. Não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para receber mais notificações e estar por dentro de tudo que rola sobre empreendedorismo, sobre vendas e tudo mais. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.